Legal. Qual que é o coração da estratégia da Big Rocks? O coração dela está no radar. Então lembra que eu falei que a gente vai tentar selecionar dentre todos os papéis da bolsa 5 papéis que tenham maior potencial de valorização, que estejam em clara tendência de alta, são os 5 melhores papéis? Então quem faz esse trabalho, que dá muito trabalho inclusive para a gente desenvolver, é o radar da Big Rocks, que é um componente dentro da estratégia, tá bom? E aí eu queria falar algumas coisas que é importante que você entenda. O radar, quando a gente fala de radar, a gente está falando muito claramente, provavelmente você já viu alguma das nossas publicações, que a gente fala de robôs de investimento, de algoritmos que são modelos matemáticos que a gente desenvolve justamente para resolver essa dor. Porque se você fala assim, legal, eu não quero investir em fundos, então eu vou investir na bolsa de valores. E aí você olha lá e tem um monte de papéis de várias empresas. O que você faz? O caminho natural de quem não conta com um relatório de análise como o nosso, é começar a estudar. E daí ele vai fazer curso de análise técnica, curso de análise fundamentalista, e vai ler balanço de empresa e vai se permeando nesse negócio. Porque tem toda uma indústria montada para fazer você acreditar que para você ter sucesso no mercado de ações, você tem que ser um mega trader. Lógico, porque enquanto você está fazendo isso, você está gastando dinheiro com cursos, com gurus e com um monte de coisa. Com plataforma, e da hora que você vê, depois de um tempo, você tá lá day trader, virou tipo o Smiggle do mercado financeiro e catando, fazendo tape reading, e assim que eu vou ganhar dinheiro. Será que é assim mesmo? Será que não tem uma forma mais fácil, mais simples, em que você se dedique à sua profissão e tenha investimentos em bolsa de valores sem virar um Smiggle? Essa é a proposta da ROC. A gente então internaliza um time de pesquisa aqui para desenvolver os algoritmos. Então, boa parte dos algoritmos está no radar da Big Rocks, que vão resolver essa dor que a gente chama de stock picking, que é a dor de quais ações eu escolho, né? Então, em vez de ficar estudando, tentando ler relatório, tentando aprender, tentando identificar padrões, tentando fazer um monte de coisa, vamos modelar isso e deixar a máquina trabalhar ao nosso favor. Sem contar todo o arsenal computacional. Eu diria que é até injusto para um humano competir com a máquina. E quando a gente fala isso, é até um pouco estranho, mas se você perceber ao seu redor, todo mundo evolui para que o ambiente computacional seja o mais desenvolvido. E no mercado de ações ainda tem aquele negócio de que o humano é insubstituível. Às vezes tem algumas pessoas que pensam isso. Carros já estão sendo autônomos, tem um monte de coisa que já a máquina faz por si só, mas para analisar as ações, isso não, é o olho humano que é o melhor. Entendeu? Então, o que a gente traz aqui é o poder do computacional e modelamento matemático para resolver o problema de quais ações a gente vai colocar na nossa carteira. Legal? Bacana. Dito isso, esses algoritmos eles são feitos de tal forma que eles então vão identificar 5 ações que satisfaçam alguns critérios, eu vou colocar 2 aqui principais, que estejam em clara tendência de alta e com maior potencial de valorização. Então a gente cria essas estratégias para buscar, dentre os papéis da bolsa, as 5 ações que satisfaçam essas 2 coisas. São ações que já iniciaram um movimento de alta, que tem maior potencial de valorização, porque a gente quer se posicionar nesses papéis, tá bom? E, muito importante daí falar, onde que a gente está pescando esses papéis, né? De onde a gente está tirando, de onde a gente está escolhendo esses papéis. Eu vou fazer um desenho aqui que eu acho que vai explicar bem. Se a gente imaginar a bolsa, todos os papéis que tem na bolsa, a gente pode dividir eles em 3 laguinhos. A gente pode imaginar que tem um laguinho aqui das blue chips, tem um outro laguinho aqui das mid caps. Fernando, não estou entendendo nada. Calma, eu já vou explicar. E tem um laguinho aqui das small caps. Então, como que funciona? Se a gente pegar todas as ações da bolsa, a gente poderia tentar categorizar elas
a ação vai cair em um desses 3 baldinhos aqui, né? E por que é importante fazer isso? Porque essa é um tipo de categorização que mostra ações desses grupos diferentes, elas têm comportamentos diferentes, né? E é por isso que a gente tem várias carteiras de ações. A gente tem, por exemplo, no grupo de Small Caps, são aquelas empresas menores, são empresas que estão começando a se valorizar. E elas têm, às vezes, comportamentos mais explosivos. Então, elas têm mais volatilidade, que a gente fala. Então, é comum você ver um papel desse daí valorizar 40% em poucos dias, mas eles também sofrem queda alta muito rapidamente. Então, a volatilidade, o quanto o papel varia, é mais forte do que numa blue chip, que são as maiores empresas, as empresas mais tradicionais da bolsa, né? Que tem muita gente negociando, então elas têm menos volatilidade, elas são mais líquidas, então é mais difícil do preço se movimentar tanto. Então, percebe que são comportamentos muito diferentes, por isso que a gente tem estratégias diferentes desenhadas para diferentes perfis de empresas. E no meio do caminho tem as mid-caps, que não são nem tão pequenas, mas também nem tão grandes e muitas vezes não participam do índice Ibovespa. E para cada um desses grupinhos a gente tem uma estratégia devidamente desenhada. Eu quero explicar isso para que você entenda. Muitas vezes você está chegando agora e aí é importante. Aqui a gente vai ter, vou pegar uma outra cor aqui, ó. Para trabalhar esse grupinho aqui, a gente tem a Small Rocks. Então, para trabalhar Small Caps, a gente tem uma estratégia chamada Small Rocks. Ela foi devidamente construída para trabalhar isso. A gente tem uma outra estratégia que chama-se Rocket 5. A Rocket 5 ela é uma estratégia que trabalha especialmente mid caps, mas ela pega um pouquinho das small caps também e um pouquinho das blue chips. Isso é importante você entender, porque, por exemplo, essa estratégia já é desenhada para ter um pouquinho menos de correlação com o Ibovespa, e às vezes se você tem as duas estratégias, você pode ver que tem papéis que podem aparecer nos dois relatórios ao mesmo tempo, porque tem uma certa interseção, tá bom? Mas são estratégias diferentes uma das outras. Por detrás de cada estratégia tem uma filosofia de investimento, né? Que está mirando algumas vantagens que a gente consegue alcançar e combater alguns contras de determinado grupo de papéis, tá bom? E especialmente para nosso interesse aqui, a gente está olhando para a Big Rocks. A Big Rocks, ela vai trabalhar principalmente o grupo das blue chips, que são as maiores ações da bolsa. Né? E eu já vou comentar, então, qual que é a vantagem? Por que a gente desenvolve uma estratégia que trabalha as maiores ações da bolsa? Mas eu queria dar esse contexto porque, às vezes, você está chegando e depois que você teve aquele papo lá com o seu gerente, definiu o seu perfil de investidor, é legal você responder essa pergunta de onde investir o seu dinheiro no mercado de ações. E daí é legal você saber que o nosso time de relacionamento está preparado para te ajudar a montar isso, né? Olha, será que eu uso só a Big Rocks? Eu coloco a Big Rocks com mais algum produto para me ajudar? Então depois eu vou falar um pouquinho sobre composição de estratégias. E daí eu queria que você entendesse onde que a Big Rocks está atuando, né? Essas 3 carteiras que eu citei, inclusive a Big Rocks, elas são carteiras de movimento direcional, que é o que eu vinha falando aqui. São carteiras que ganham com a valorização dos ativos. Então essas 3 carteiras aqui, né, são carteiras de movimento direcional. Além disso, por exemplo, a gente pode ter uma carteira que ganha com renda, que é o caso da Smart Dividendos, que ela vai pescar desses 3 grupinhos. Ela não vai se importar em que grupinho que está. Ela vai pescar dos 3 grupinhos e vai aplicar uma outra filosofia que é de renda, né? Mas legal, Fernando, eu já entendi que tem as estratégias são devidamente planejadas para um tipo de segmento. E por que a gente faz isso? Por que a Big Rocks a gente vai olhar para Blue Chips? Eu vou explicar isso agora.